Fala pessoal, Lúcio Manzanetti. Hoje dia de festa aqui no ManzaCast. Por quê? Passamos do episódio 100. Palmas! Show de bola! Valeu, galera, a presença de todo mundo aí que está curtindo o ManzaCast. E cada vez mais a gente tem mais seguidores aí. Então você pode clicar no sininho aí, deixa o seu like, beleza? E siga o nosso canal. E aí você vai ser notificado toda vez que tiver um novo episódio do ManzaCast. Então, vou agradecer aqui os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Também quero falar que nosso programa é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Tá bom? Hoje eu estou com um querido amigo aqui, Rogério Ramos, da Lara Ambiental. Fala, Rogério, tudo bom? Fala, Lúcio. Tudo Beleza? ótimo. Gratidão pelo convite. Quero parabenizar você pelo espaço aqui, tá fantástico. Eu não Show de conhecia bola. pessoalmente, só virtualmente. Uhum. Agora tenho honra de estar fazendo parte com vocês. Beleza. O Rogério, ele tem uma empresa que faz licenciamento ambiental, né? Esse aí, esse O é o que que é o carro-chefe. licenciamento ambiental? Fala um pouco pro pessoal aí. Hoje a gente vai ter uma aula sobre licenciamento ambiental. Na verdade, Lucião, a empresa em si é uma consultoria ambiental, né? O licenciamento ambiental é um dos trabalhos que tem dentro da consultoria. E a gente trabalha muito com o licenciamento da CETESB, que aqui em São Paulo, quem toma conta disso é a CETESB, né? Sim. E a CETESB, para alguns, é pedra no sapato. Para mim, é, É trabalho, né? é trabalho, muito trabalho. E, cara, o licenciamento ambiental, ele abrange em vários segmentos aí, né? Ele tá com a gente. Eu brinco com o pessoal do escritório nosso lá, que a gente entra desde o começo e só sai se a pessoa quiser que a gente saia mesmo da empresa, da vida dele. Legal. Porque é desde a indústria até a pessoa física e a gente tá junto nisso aí. Quem precisa de um licenciamento ambiental? Vamos começar assim. Primeiro, pessoa física. Fala assim, os serviços para pessoa física. Legal. Depois, sei lá, um comércio, algo do tipo. Depois a gente pode partir para uma coisa indústria, Legal. coisas industriais. E depois também a construção civil, que Sim, também é uma sim, indústria. Tem a muito. indústria e tem a construção civil, É, né? é um leque que começa, né? Eu volto a falar, tá desde o começo. A gente brinca que desde a escolha do terreno já entra a gente, como consultor ambiental. Porque Perfeito. antigamente você pegava a imobiliária, lembra? Ah, principalmente né, vinha aquelas com uns folderzinhos na sua casa, lembra? Ah, vende-se chácara com uma cachoeira e um curso d'água, um lago. Pô, Uhum. você comprar um negócio desse aí hoje, você tá ferrado, né? Você não constrói nada. É proibido, né? Proibido. Tem recurso, tem APP, tem nascente. Então tem toda uma legislação em volta que sempre teve, mas não era aplicada, né? Uhum. E aí hoje complicou mais ainda. Então hoje, se você comprar um terreno desse aí, meu amigão, Mas é assim, o cara comprou um terreno, tem uma cachoeirinha, cursinho d'água passando ali. Se o cara começar a construir, a CETESB vai lá e a CETESB a gente fala do estado de São Paulo, né? No estado de São Paulo, sim. sim, E assim, a CETESB é referência a nível Brasil. imagino. A gente faz cursos na CETESB constantemente lá, né? E a gente se depara com vários segmentos, com vários profissionais fazendo esse curso na CETESB, porque a CETESB ela é a mais atuante. Na Uhum, verdade, a nível Brasil, a legislação ambiental é mais atuante. A gente trabalha muito com o público chinês, né? O pessoal nosso, o forte nosso de cliente são os chineses, que é o grupo do pessoal da Sherry, né? A Sherry é um dos sim. nossos clientes também, a Caoa Sherry, né? Que nesse momento Eu está. tava pensando, você falou de chinês aqui, eu falei, pô, o que que será, hein? É, Negócio da China aí. depois eu conto um pouquinho da história da empresa, só para você saber Legal. onde que a gente encaixa aí. Aham, Mas vamos respondendo a pergunta sua. É, se você liga hoje a uma motosserra, se você liga uma roçadeira, já brota gente do chão te denunciando, até o próprio vizinho te denuncia, então é um negócio muito complicado, uhum, porque o meio ambiente hoje em dia ele está em alta de uma maneira que a gente saiu fora da nossa estimativa aí de coisas palpáveis, né? Hoje sim. no meio ambiente, para você cortar uma árvore, para você tirar uma poda de uma árvore, você tem que pedir uma autorização. Antigamente você pegava a serrinha sua e cortava a árvore em casa, né? Sim. Hoje não pode mais. Hoje em dia, se você cortar a árvore na porta da sua casa, o vizinho te denuncia. Então vem prefeitura, vem polícia ambiental, vem CETESB, e sim, você tem que pagar por tudo isso aí, às vezes compensar essas mudas de árvore, às vezes tem até plantio, você tem que plantar Uhum, por esse dano ambiental que você causou, sem as beleza. devidas licenças. Então tudo é licenciável, tudo tem licença para Uhum. fazer.
Hoje em dia, você não pode fazer nada sem consultar. É igual um advogado. Ah, você está Uhum, doente, você vai no médico. Você está com problema judicial, você vai no advogado. Se você tem alguma coisa, uma questão ambiental, você tem que ter uma consultoria ambiental do seu lado para você consultar. Porque senão certo. você não, você dá um tiro no pé, essa é a verdade. Com português, Pessoas claro. físicas, pessoas físicas, qual tipo de serviço que você costuma prestar? A gente tem laudo de vegetação, que eles geralmente eles querem saber o que que tem na sua área, no seu terreno. A Sim. gente tem a autorização para uma árvore, que as prefeituras geralmente pedem quando é municipal, né, quando tem uma regrinha, uma legislação, só para entender, quando é uma árvore, a gente fala de espécie isolada. Então é uma árvore, aí cai em prefeitura. Quando as copas se juntam e embaixo tem uma vegetação, eles chamam meio que de bosque, é estado. Aí é CETESB que autoriza. Então, Uhum, para cada tipo de vegetação, é um tipo de legislação aplicável. E a gente faz esse laudo para orientar a pessoa aonde ela tem que tirar a devida autorização dela, entendeu? Então, até entendi. na árvore da sua casa, você precisa da gente para a gente laudar essa sua árvore e ver o estado dela. Ver se você pode cortar, se você não pode cortar. Sim. Porque hoje em dia o pessoal fala que, né, não, eu quero cortar aqui a árvore. Mas peraí, tem passos que você tem que cumprir. Projeto Uhum, aprovado, estado da árvore, fitossanitário dela, para ver se ela tá uma árvore boa, se ela tá meio ruim, ou conflitando com o tipo de construção. uhum, Também é passível de corte. Fora isso, esquece, não corta a árvore. Não corta, entendi. entendeu? Então, Na verdade, pelo que você está falando, eu já conheço alguns casos, aham, mas a construtora se enquadra muito nisso, né? Que às vezes sim, vai fazer um loteamento ali, ou vai fazer um világio, ou uma torre de edifício mesmo, né? sim, Ele tem que suprimir parte da vegetação. isso. E aí entra nessa classificação. Se ela for Uhum, isolada, a gente consegue fazer via prefeitura, se ela for mais densa, cai para a CETESB, que é estado, e a gente faz esse laudo, faz o projeto de compensação, como na maioria dos casos. Quando é uma vegetação mais densa, você tem que fazer um projeto e propor para a CETESB que você vai compensar o que você está cortando. sim, você E vai aí, fazer o plantio isso, em outro isso. local. Exato. Não outro local, às vezes na própria Na área que você própria faz. área ali, você faz Se você tem espaço um para fazer isso bosquezinho lá, ali. você tem que plantar lá. Entendi. Entendeu? Se você não tem espaço, mas eu quero usar toda essa área. Aí existe alguns casos que você pode acionar uma ONG, alguma coisa que você consegue fazer a compensação em outro Uhum, lugar. Mas, na maioria dos casos que tem espaço lá, a CETESB não autoriza, ela manda você plantar naquele local. Então, assim, sim. ao contrário do que o pessoal pensa que a CETESB é meio politizada, não é. A CETESB ela é técnica. Então, assim, os técnicos que estão lá, eles avaliam tecnicamente. Se você não tiver fundamentação, se você não tiver um respaldo na lei, não adianta que você não é uma prova, não aprova. Sim, Por isso que o pessoal reclama demais. É porque a CETESB fez isso, a CETESB ela é atuante. ela está Infelizmente, defendendo está os defendendo. interesses, da Exato. natureza aí, É. do E eu tenho que estado, puxar o saco dela também, porque eu tenho projeto lá, né? Então, senão você tá é, pô, lascado pois lá. é, imagina, né? É isso aí. Beleza. Cara, e quando, existe um risco de ter um solo contaminado, como é que funciona Então, isso aí é isso? uma agenda marrom que o pessoal fala, né? Que existe a contaminação Sim, de solo e hoje em dia tá uma moda nisso. você estava falando, era a agenda verde, Agenda verde. que É, era a parte de é. supressão de árvores, A gente classifica. replantio, A gente classifica lá agenda cinza, agenda verde, agenda marrom. certo. Agenda cinza cai para a indústria, agenda verde mais vegetação, né? Que é árvores e tipo de vegetação, e agenda marrom é contaminação, que Sim. agora é uma moda tanto, na verdade não é uma moda, já tinha essas legislações, só estão se aplicando mais agora e fiscalizando mais, né? Uhum. Porque começou essa contaminação de solo com posto de gasolina. Lembra quando Lembro, mexeram em tudo quanto é posto, e mexeram mesmo. você passava nos postos de gasolina, estavam todos se escavando, buraco, aquela lameira, Sim, trocando tanque. porque o tanque devia É, sei lá, deteriora, deteriorar e isso, furava e vazava isso, o vazava ou combustível lá. contaminava. Então, a Entendi. CETESB atuou ali em cima dos postos de gasolina e mandou reformar todos. E começou a fazer análise cem e por cento viu, foi, né? sim, 100%. Nossa. Estado de São Paulo, pioneiro aí, e todos tiveram que fazer um novo tipo de licenciamento, Uhum, uma nova tratativa e a seguir, e atender as normativas, se não fecharam. Então, muitos postos fecharam nessa época porque era um custo muito alto. uhum. Mas sim, analisa o solo, faz a perfuração, faz posto de monitoramento. O posto de monitoramento, você fica seguindo uma cadência aí durante uns anos para comprovar que aquilo não tem mais a função de poluição. Sim. É um negócio muito complexo, assim, Lúcio. E agora, a indústria sempre teve essa obrigação, mas agora ela está sendo cobrada. Se você tem uma indústria, tem uma área na sua indústria lá e você vai mudar de local, essa atividade foi licenciada um dia pela CETESB, você tem que finalizar ela, para daí então você fazer uma nova atividade naquele local.
entendi. Então, assim, você tem uma fábrica aqui, você expandiu, mudou de local, você tem que encerrar aqui. Quando você encerra aqui, você tem que fazer o laudo de contaminação para provar que você não poluiu o solo, você não contaminou o solo, Sim, entendeu? E aí sim, você finaliza aquilo ali, aí a área está apta à nova atividade. Então tem umas regrinhas aí que estão vindo aí bem forte, inclusive pegando na área da construção civil, a própria Caixa, no financiamento agora, ela sim. pede. Então, Sei assim, disso. né? Imagina. A Caixa, ela tá pedindo, ela tá exigindo, batendo em cima disso para que tenha na área dela, seja uma área virgem ou uma área, né, que nunca foi usada lá para nenhum tipo de fonte poluidora. E se tiver, você tem que apresentar os 2 relatórios primeiros, entendeu? Que é o preliminar e o confirmatório. E como que é? Você faz um estudo, vai lá, colhe o Sim, solo, leva para o laboratório, faz exato. alguns testes para ver se tem algum contaminante ali? Isso, água e solo, a gente tem que fazer isso. Ah, É que na entendimento da Caixa, eu nunca estou falando que ela esteja errada, eu acho que ela está certa, ela está, né, tá prevendo uma futura omissão do técnico, Uhum, porque é a gente com obrigação, como técnico, a gente tem a obrigação, se a gente identificar uma área com fonte de contaminação, a gente tem que avisar a CETESB. Mas nós, como os técnicos, a gente tem que fazer isso. E a Caixa, só que para a gente, num primeiro olhar, a gente consegue identificar se aquilo realmente é uma fonte de poluição ou não. Então, esse primeiro relatório, às vezes, muitas vezes, já morre no primeiro. A CETESB sim, até aceita também. legal. Imagina, você tem um terreno que nunca foi usado lá, tinha uma casinha só, não teve nenhuma fonte de poluição lá. Não tem cabimento a gente fazer 2 laudos lá, porque nunca teve uma fonte poluidora. É diferente de uma fábrica. De repente, você teve uma oficina mecânica no local. Sim. Ali sim. Ali você tem que fazer os 2 laudos. Até o primeiro laudo que a gente faz já vai tendenciar para o segundo, porque eu não posso ser omisso e falar assim: "Ó, nunca teve nada nessa área". Então, quando você for escolher, você tem que escolher uma área que tenha mais ou menos, né, que tenha sido virgem de verdade, nunca tenha sido usado como fonte poluidora. Uhum, E na CETESB existe um banco de dados de áreas contaminadas. Quando existe esse banco de dados, num raio de 500 metros, desculpa, um raio de 500 metros, se existir uma fonte poluidora e você está dentro daquele raio, você tem que fazer esse laudo automaticamente. se tá na vizinhança ali. Acabou, não tem choro. E aí é onde o pessoal chora. Uhum. Aí é onde os clientes choram. Imaginou, o cara comprou um terreno e do lado ali, pô, a vida toda funcionou uma oficina mecânica. Eu já não posso tendenciar para aquilo como área virgem, Sim. você entendeu? Porque o Por próprio quê? vizinho já Vai saber como ele descartou o óleo, né? e aí é onde começa a nossa Se ele briga. jogou no esgoto, o esgoto Exato, tinha um vazamento, ou a exato. caixa de esgoto estava furada, uma caixa velha, uma Então, tubulação velha. Se exato. tem um córrego próximo que levava Então. essa, E esse óleo, essa é uma né? briga que a gente tem com um amigo em comum nosso, mas eu brigo com ele: "Meu, vai comprar área, pelo amor de Deus, cara, passa para mim, deixa eu olhar, não faça nada, cara, deixa eu olhar Aham. essa área pra ver se tá legal, se não tá, porque Conta o milagre, mas não conta o vamos santo, contar um né? santo, vamos contar um santo". É. Legal. Cara, o escopo da CETESB, não sei se você pode falar de maneira geral, assim, tudo que qual que é o O escopo da serviço, porque CETESB, ele acho que, assim, abrange boa parte aí do que a Lara Ambiental, sim, sim. A eh, gente anda lado a lado com a trabalha. CETESB, rapaz do céu, a CETESB, principalmente daqui da região, lá a gente atormenta bastante o pessoal lá, viu. Uhum. Mas graças a Deus a gente tem uma relação ótima com eles são excelentes, assim, a gente roda várias CETESB no estado de São Paulo inteiro, né. A de São José, particularmente falando daqui, né, puxando sardinha para o nosso lado aqui, eles são muito bons, assim, os técnicos são muito competentes, o gerente é muito Beleza. competente e Ajuda, né? ajuda. Na verdade, não barra, né, essa é o Aham. grande protagonismo disso é não barrar os processos que existe brecha a ser feitas. Porque tem processo, cara, que não adianta você entrar. A Uhum. gente, num curso que a gente fez, também acho que você fez no curso, né, Ian? A gente Isso. aprende que a gente demite o cliente. A Nesse gente caso demite o não tem cliente. jeito, A né? gente demite o cliente. Chega lá, fala: "Meu, não tenho o que eu fazer". "Não, mas eu quero pagar, eu quero". Não vai ser aprovado. Não adianta eu querer Sim. pegar o seu dinheiro que não vai dar, entendeu? Eu tenho um amigo nosso lá, tem uma escolinha de É, e futebol. depois que você aceitou, ele vai dizer: "Pô, eu te paguei e você não conseguiu Exato, aprovar", exato, entendeu? Então, assim, entendeu? é Vai esse é o vai momento de demitir o inverter a cliente. situação. Exato. E aí você vai ficar numa situação delicada ali nesse É isso. E a nesse gente caso, eu né? eu prezo muito lá pela empresa, pelo nome da empresa. Pô, a gente tem uma caminhada aí de 10 anos, entendeu? Então, eu Uhum. não posso me dar o luxo de só pensar no dinheiro nesse momento, entendeu? Então, tem vários clientes que a gente chegou a demitir mesmo, falar: "Não vou pegar o seu processo, porque vai ser Beleza. negado". E pela amizade que a gente tem na CETES também, às vezes a gente vai ter um briefing antes com eles: "Ó, vou fazer isso, 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 o que que você acha? Você acha que Sim. vai dar certo?" "Não, não dá". "Ó, isso aí tem que ser analisado. Eu não sei te falar bate pronto. Ó, isso aí não vai nem passar. Ah, isso Uhum. aí dá pra passar, acho que dá pra analisar".
Então a gente faz um brief antes com as ETEs, até para não ser, né, ser sacana com o cliente, né. Então eu acho que isso Beleza. aí é bem legal, assim, e é um diferencial nosso, Lúcio. Isso que é legal. Show de Isso é bola. legal. Cara, uma pergunta aqui. Eu sei que tem um grande projeto que a Lana Ambiental, né, tocou, tá tocando ainda, não sei se já Aham. acabou, que é a despoluição do Rio Pinheiros. Conta pra gente como que você chegou até essa obra, como que isso aconteceu? Cara, o Pinheiros é meu xodó, assim. Eu brinco que é o cheirinho de esgoto que eu mais gosto na minha vida. Um trabalho desse Meu, porte, poxa, né, meu? cara, a despoluição do Pinheiros pra gente foi um divisor Era de aquele rio que dava águas. pra andar em cima, era quase sólido ali, Poxa, ó. ali era, mas eu tenho orgulho disso, assim, a gente caiu Sim. literalmente de paraquedas dentro desse projeto enorme. Como é que foi que Foi- vocês chegaram assim? Cara, vou te contar uma história pra você, e vou Uhum, até falar, esse eu posso contar o santo, porque ele é um amigo querido meu, parceiro até hoje, que é o Dr. Senna. sim. Num belo dia, eu estava no escritório, trabalhando normal, tocou o telefone, eu atendi o telefone. Rogério, ligação para você, pelo telefone. Oi, tudo bem? Eu sou o Dr. Senna. Eu tenho uma reunião amanhã na Sabesp aqui em São José, e eu precisava de uma consultoria ambiental para me apoiar nessa reunião aí. Você consegue ir? Eu falei, cara, quem que é Senna? O cara tá me Uhum. ligando agora, Vou de guarda-costas pedindo numa para ir lá, reunião. não sabia nem que reunião era essa. Eu falei, quer saber? Alguma coisa veio em mim e falou assim, cara, vai. Eu nunca faço nada sem. Se meu coração fala que não vai, eu não vou mesmo, Sim. sabe? E eu não almejo nada. E fui sem ganância nenhuma, fui sem nada lá. Fui nessa reunião, sentei lá, 40 engenheiros na reunião, com Cara, ele, e discutindo sobre o loteamento e falando bastante coisas lá, e eu lá, só esperando ver se caía alguma coisa no meu colo para eu responder. Nada de licenciamento, nada da questão ambiental, só falando tecnicamente sobre vazão, sobre. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui, né, cara? Fiquei lá das 8 da manhã, meio-dia, escutando o pessoal falar sobre drenagem, falar sobre eh, saneamento, uhum, enfim, saí de lá meio pé da vida, porque eu nem conhecia ele. E ele, obrigado, gratidão, não sei o quê. E falei, tá bom, peguei e vim embora. Mas vim pé da vida, cara. Falei, caramba, cara, meio que pode. Vim aqui, eu nem sabia, né? Mas tudo tem um propósito nessa vida, pensei comigo. uhum. Depois só veio, né, confirmar o que eu tinha. Tudo tem um propósito nessa vida. Eu vou deixar quieto e passou. Passou um ano certinho, um ano cravado, certinho. Ele me liga, doutor Senna. Rogério, ó, eu tô precisando de uma empresa. Ele já tinha estudado a nossa empresa, já sabia como que a gente trabalhava, né? Já tinha recomendações nossas. Eu nem sabia disso. Ele falou assim: ó, tem um projeto que eu acabei de indicar a vocês, que eu fiz, e eu quero colocar vocês lá para fazer o licenciamento ambiental desse projeto, e eu preciso que você dê uma atenção especial para ele, porque é um projeto grande e eu preciso de agilidade nisso. E eu sei dos seus conhecimentos, sei, né, Uhum. o contato que você tem no estado, não sei o quê. Beleza. Falei, beleza. Vai vir um Ó, prédio, aí vai vir um um predinho, condomínio, tranquilo para mim. Daqui a pouco, condomínio residencial. daqui a pouco liga o pessoal do consórcio marcando uma reunião para mim, pra gente ir lá, porque a gente estava discutindo sobre a despoluição do Rio Pinheiros. Ô, Lúcio, eu quase caí de costa, cara. Falei, você tá brincando Nossa. comigo. Eu ainda falei pra ele, falei, ô Senna, você não errou a empresa, não, cara? Tem certeza que sou eu? Eu falei assim, não, cara, é você. É isso que você quer fazer, vamos lá, vamos conversar. Participando das reuniões, começou a amadurecer, eu comecei a olhar, falei, poxa, mas isso aqui a gente faz, pô, isso aqui eu consigo fazer, pô, isso aqui minha equipe faz, isso aqui não sei o quê. Aí começamos a montar o quebra-cabeça e viu que era pra Sim. gente mesmo, parecia que era pra gente o Que não projeto. deve ser pequeno, né? Não, enorme Cara, o projeto. um negócio desse É, porte, né? enorme o Dessa projeto. magnitude. Exato. Não sei quantos serviços que se encaixam dentro de uma aprovação dessa. Você teve Exato. que aprovar isso na Sim, a gente fez o CETESB, licenciamento inteiro desse projeto, sim. fora os planos que a gente teve que impor durante 2 anos lá Acompanhar a dentro, obra também? acompanhar a obra. Durante 2 anos nós ficamos lá com a equipe nossa lá, com eles, Esse junto com o consórcio que pessoal do você foi consórcio fazer seria o pessoal que ia executar o serviço. que executou, exatamente. Só que a Entendi. gente entrou desde o licenciamento, desde o acompanhamento de supressão, então todos esses planos nós que criamos. Uhum, Desde o plano de como remover o resíduo da supressão arbórea lá. Então, tudo a gente fez um plano e mapeou, plano de comunicação em torno da comunidade que é em volta lá. Das 5 frentes do Rio Pinheiros, chamadas de Unidades de Recuperação de Qualidade de Água, que são URQs, das 5 nós pegamos 3, uhum. que ficou com o nosso consórcio. E as duas que a gente não fez parte, elas foram entregues depois do que as nossas. As nossas saíram antes das deles. Nosso licenciamento foi em tempo recorde.
todo seguindo a legislação. Nós não Uhum, tivemos um comuniques de licenciamento. Então, assim, foi muito perfeito o trabalho que a gente fez. Foi muito perfeito. Tanto é que a gente foi parabenizado depois lá, o pessoal gostou bastante. uhum. Até o pessoal da Sabesp, que é um pouco meio casca-grossa lá com a gente, que é natural, né? Tem que pegar no pé, é o cliente final, né? Eles também A entenderam que obra foi era da Sabesp. é da Sabesp, entendeu? Entendi. O governo do estado de São Paulo, então a Sabesp que é a retentora deles. Eles vão ficar durante a Engeform, que é uma das empresas do consórcio, ela vai ficar durante um tempo lá operando essa unidade de qualidade de água, essas unidades, né? E depois passa a ser da Sabesp, isso aí. Sim. Mas isso aí eu vou falar para o Senna contar esse projeto, porque o projeto é dele. É, então, o Senna vai falar da despoluição, né? É, o Que eu acho Senna que vai. eu já imagino como deve ser. Ele deve ter feito É, linhas adicionais ali sim, para reter o esgoto e o rio é só, só água de rio mesmo, porque na verdade ali sem jogar dejetos lá. o problema dali não era nem a linha que já existe da Sabesp. O problema de lá são as comunidades que jogavam a esgoto a céu aberto. Entendi. Então, Ligação clandestina. ligação clandestina, é o que mais tinha lá, entendeu? Então, Entendi. esse trabalho que a gente fez na comunidade, vindo lá de trás, e aí parava na boca do rio, montava uma unidade ali, trazia essa água para dentro da estação, tratava e jogava na frente limpa. Então, assim, era nítido, quando lança no Pinheiros, o tom da água, o jeito que a água entra no rio. Uhum. Então, assim, essa segunda fase agora, eles emendaram, se eu não me engano, o Pinheiros no Tietê. Que o Sim. Tietê já tinha esse projeto de despoluição. É que o Tietê é muito mais complexo. O Tietê é muito maior e pior do que o Pinheiros de ser tratado. Mas eles pegaram agora a parte final do Pinheiros e emendaram no Tietê. Então eles vão querer fazer um tratamento agora maior nisso. A gente está Sim. tentando. Começamos um namoro aí para ver se a gente consegue também fazer parte desse projeto. Se Deus quiser, vai dar certo. Bom, Vai ser parabéns muito aí legal. por esse trabalho. Tem também, você contou que está trabalhando num projeto do maior galpão logístico do Brasil. É isso aí. Legal disso aí, Lúcio, é que assim, a gente tem um parceiro. Eu volto a falar, né, cara? Quando você faz amizade e Sim. começa a trabalhar, assim, Network, né? pô, É tudo, network né? é tudo. É tudo. E não só isso, cara. Quando você presta um serviço bacana Uhum. e que você vira amigo dos clientes, cara, é muito satisfatório. Aí você não sai mais, né? A Aham. gente tem um parceiro chamado Viobras, daqui de São José também, que eles são parceiros nossos desde o começo da LAR. Eu tenho orgulho de falar que o primeiro cliente da LAR tá com a gente até hoje. Entendeu? Nós temos Maravilha. três clientes assim que, cara, eu tenho orgulho de falar. Desde o início, desde quando a gente era uma salinha, eles estão com a gente. Que é legal. Telab, é a Valim e é a Pet Vale. Então é o Leandro, o José Roberto, o Mário e o Wagner e a Fernanda. Então, assim, cara, eles são meus orgulhos que eu levo assim como. Meu, que eu sigo o meu propósito, eu olho pra eles, Uhum. assim, eu olho pra eles e falo, cara, eu tô com eles até hoje, é sinal que a gente tem confiança e eles têm confiança na gente e o nosso trabalho está sendo reconhecido. Bom, A Viobras, que é a dona desse. Ela é uma empresa de terraplanagem, pavimentação e drenagem. Aí caiu nesse projeto a eu já ouvi maior. esse nome, daqui de São José, né? Isso, o grupo Serve Obras. Serve Serve Obras. Obras, né? E aí, esse complexo em Franco da Rocha é um complexo da empresa GLP. A GLP ela faz galpões logísticos, né? Da Amazon, Mercado Livre. Então, tudo, né? Pessoal, agora, depois da pandemia, Coisas pequenas, Mercado é, Livre, Amazon. é, na pandemia explodiu isso, né? Sim. E lá nessa região de Franco da Rocha, Cajamar, explodiu. Tem muito, muito, mas muito galpão logístico lá. Então você anda lá, você só vê do lado, Prologes, a própria GLP, então vários galpões estão lá. Aí a GLP, né, pegou só 2 milhões de metros quadrados lá, se não me engano, de área, e está fazendo a maior movimentação de terra do país em atualidade. São 9 galpões logísticos e ela está fazendo um complexo ali. Ela levanta o galpão, ela faz a terraplanagem, levanta o galpão e aluga esse galpão ou para Mercado Livre ou para Amazon. Inclusive, já teve 2 clientes visitando, não posso citar o nome, mas já teve 2 clientes visitando lá que já estão interessados nos galpões lá, que estão sendo, já estão Sim. quase que prontos já, alguns. E essa é outro orgulho que a gente, esse é um outro orgulho que a gente tem aí da LAR, de como a gente está andando em segmentos diferentes, mas, cara, com um serviço de extrema qualidade. Porque lá, a certificação Leading. A certificação Leading, uma certificação internacional, que está agora também, eu gosto de falar a palavra modinha, está em modinha agora com as empresas, Hum. porque é a queridinha, né? Por quê? Porque ela pega desde o papelzinho de bala jogado na obra. Sim. Então, se o caminhão pingou um óleo,
você tem que ter uma bacia de contenção, você tem que ter kit de mitigação, você tem que isolar suas APPs, você tem que preservar a nascente. Então, assim, são várias Desde da medidas execução da obra desde, mesmo. desde a terraplanagem, desde do corredor ecológico de fuga dos animais. Então, tem tudo isso entra na categoria leading, fumaça preta, e tudo isso a gente está lá. Então, a gente tem uma equipe lá, full time, Uhum. que fica lá com o engenheiro que toma conta da nossa equipe, e eles que ficam tomando conta para não deixar com que tenha essa infração ambiental lá, entendeu? Então, a gente também se tornou meio que case nisso, e a gente está com 8 meses nessa obra. 8 meses, nota 100% no lead. Então, assim, Sim. eu fico coração meio explodindo, a mil mesmo, de felicidade referente a isso aí. De virar referência, uma empresa aqui do Vale, eu sou de Jacareí, sabe? A gente, quando vai falar de Jacareí, a gente tem que se Eu não referenciar. sou, mas atualmente estou em Jacareí. É, então, mas assim, tinha uma empresa de Cidade Jacareí. maravilhosa também. Eu fico feliz demais, assim, porque, poxa, não é qualquer empresa, não é querendo ser prepotente, mas assim, eu fico feliz porque eu trabalhei também muito tempo na área política e a gente usava isso a nosso favor, sabe? Então, Uhum. poxa, uma empresa de Jacareí, cara. Eu tô lá na disposição do Pinheiros. Pô, eu Maravilha. tô na maior obra em atualidade do país, assim, Uhum. e, cara, eu vim de uma salinha, Legal. sabe? Então, Então, isso já você está já respondendo uma pergunta que eu ia fazer. Onde a Lara Ambiental está? aham, E já vou para uma segunda pergunta, que você já estava falando sobre onde aham. você está, né? As obras que você realizou de grande porte. E qual que é a sua visão de futuro? Onde você quer chegar? Cara, a gente tem um propósito na LAR, cara, que a gente tem que ajudar as pessoas de alguma maneira. Eu gosto de atender desde do senhor que foi multado porque arrumou a calha do rio dele, sabe? Tipo, a gente atende muito isso. Morador de zona rural, você sabe como é, tem um curso d'água no fundo da casa, ele vai lá com a enxadinha, arruma e aparece uma denúncia, aparece uma polícia ambiental, multa o cara tem que plantar, o cara tem que preservar, tem que fazer isso durante 3 anos, que é a legislação, Uhum. né? Que não se aplica em todos, mas nessa específica eu fico um pouco chateado. Então eu gosto de atender desde desse público até essas obras. Então lá na Lars, se você pegar hoje, eu tenho desde do senhor da zona rural que faz um consórcio comigo, literalmente lá, e fica pagando uma taxinha mensal todo mês, cara. Ele vai lá certinho e paga, até as grandes indústrias. Então, hoje a gente atende a Caoa Share, que eu falei para você no começo, né, que é um grupo Sim. chinês, que está com a gente aí desde o começo também, e até o senhorzinho que tem uma horta no fundo da casa dele lá, cara. Então eu tenho orgulho disso, eu quero que a LAR propague isso, eu quero que a LAR venha a ser conhecida, venha a ser referência na vida das pessoas, como se Uhum. pensar na questão ambiental, sabe? Puxa, eu tenho um cara que soluciona você. A LAR pode te ajudar. Vai na LAR lá, que a LAR ela consegue colocar você no eixo, pelo menos para Sim. você não infringir, para você trabalhar na prevenção, que é o que a Sim. gente faz também. Essas empresas que a gente tem mensais, nós trabalhamos com a prevenção delas. Então a gente não deixa com que elas cometam as infrações ambientais dela, que, Sim. que hoje em dia você piscou, você infringiu. Então ela é bem complexa, o Luciano. E a LAR nasceu numa salinha, como eu digo aqui, né? Nasceu numa salinha de Isso. um quarto de criança, que era do meu filho, tinha acabado de nascer. Em casa mesmo ali, A começou minha, a prestar a minha serviço. esposa, que é minha sócia hoje, diretora técnica, ela é engenheira ambiental. Então, ela trabalhou na CETESB, ela trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente. E ela, quando ela estava numa circunstância difícil aí, ela pegou, montou uma sociedade, e a sociedade acabou que não deu certo, mas quando deu muito certo, ela foi convidada a se retirar, e ela Uhum. saiu. Hoje, graças a Deus, a gente está, né, andou mais ainda, né, nem sei mais se essa empresa existe, mas a gente deu uma despontada muito grande, porque eu aproveitei essa fama que ela tinha na cidade, de ter trabalhado na CETES, de ser uma engenheira reconhecida, e juntei num momento também que eu tinha uma gráfica, eu vim de, né, empreendedorismo, então eu tinha uma gráfica, e num almoço, eu fui almoçar, ela tinha acabado de desfazer a sociedade, ela tinha acabado de tirarem ela da sociedade. A gente foi almoçar num restaurantinho lá perto da minha gráfica, lá que era o Empório, perto da prefeitura. Chegou um cliente deles, que era da época, que é o seu Zé Roberto. Uhum. Ah, você não tá fazendo licenciamento ambiental mais, Dailane? Ah, não sei o quê, não sei o quê. Não, não. A hora que ela foi falar não, eu falei, tamo. Nasceu a Larly. Sim. Ah, você tem um cartão? Falei, eu tô almoçando, mas antes do senhor terminar de almoçar, eu tenho um cartão, eu já te dou. Fui Uhum. na gráfica do lado, fiz um cartão,
não sabia o nome que eu ia colocar, coloquei o nome do meu filho, Lourenço Andrade Ramos, ficou Lar. Então aí ficou. Hoje eu tenho a Lorena também, que é a Lorena Andrade Ramos. Cara, eu jurava que lar se referia a um lar, Casa. né, É, um lar, o lar que é aquela coisa pois é, confortável da pois é. sua família e ambiental, sei lá, um Isso. conforto É, do ambiente. é. Posso Cara, seguir eu essa linha juro, também, tá cara, vendo? que eu li o nome e fiquei Aham, pensando é. nisso. Mas são as siglas do nome dos meus filhos, Lorenzo e Lorena Andrade Ramos. Uhum, Fui lá, fiz um cartão e entreguei pra ele, Luciano. A partir dali, cara, acabou. maravilha. Começou um boca a boca, começou o negócio a andar, começou o pessoal a correr atrás, começou a procurar a gente com um apagador de incêndio, sabe? Então, assim, todo problema nosso, todo problema que eles tinham ambiental não tinha que resolver se cair no nosso colo. Aí, nesse meio termo, entrou a nossa sócia, a Angélica também, que veio agregando muito com a gente lá, tá até hoje com a gente nessa sequência. Hoje, graças a Deus, estamos com a nossa sede própria, assim, estamos andando muito bem, estamos atendendo a nível Brasil já, graças a Deus. E, poxa, eu fico feliz, cara. Eu fico emocionado mesmo de saber que a gente contribui de alguma forma com o ambiente, né, com o meio ambiente aí. Parabéns aí pela sua história, pela Lar Ambiental. Mais sucesso para vocês aí, Gratidão, né? Lúcio. Para você, para sua esposa, para sua sócia, para todos vocês. Preciso fazer uma visita lá, Você tem que que a fazer gente se mesmo, poxa. encontra É, direto lá no pois é. escritório, né? Que É, eu divido um escritório, né, com o Lucas Decaria da sim, Mondec. sim. Você está sempre lá, né, fazendo os O Lucas é meu irmão, licenciamentos, cara, meu irmão. tal. E a gente, pô, amigo, né? Faz É, pois tempo, é. tal, tudo. O Lucas tá me colocando em construção civil também, pô. Ele é meu salvador. Tô Show. construindo minha casa, né? Imagina. Nada é melhor Beleza. que o mestre. Parabéns para você aí e manda um recado aí para os clientes, para as pessoas da sua vida, para as pessoas que trabalham com você, para todo mundo aí. Pô, eu quero deixar um abraço pro pessoal do meu escritório, a minha equipe, né? As minhas sócias, a minha especial para minha esposa, que é minha sócia também, casado 2 vezes, né? É Casado na empresa e verdade. casado. E aí, eu quero mandar também um recadinho pro pessoal aí, cara, para trabalhar na prevenção com o meio ambiente. Se não prevenir, hoje em dia não dá mais trabalhar com o reativo, tem que trabalhar com o preventivo. E aí fica a dica aí. Procure a Lei Ambiental. Aham, Os contatos. Quase que eu deixo passar, tá hein? vendo? Vocês podem achar a gente na rede social, né? Que é a @larambiental. O site nosso é www.larambiental.com.br. E eu tenho o meu Instagram também, que é o eng.rogério_lar, que a gente também segue. A gente coloca bastante conteúdo lá, as visitas técnicas, essas coisas a gente vai sempre postando lá. Então, se vocês precisarem tirar dúvida, fica à disposição. E ficamos em Jacareí, Santa Maria. Toma um café qualquer hora lá com a gente. Pode passar lá, fica à vontade. Beleza. Luciano, Gratidão. gratidão a mim de ter aqui, ter sido convidado. É uma honra para mim aí, gratidão mesmo. É bom, né? É bom Falar sobre a demais, cara. É gostoso história, demais. falar sobre os negócios da empresa, relembrar toda a Show estrada de aí, bola. né? Show de bola. Grandes projetos. Deus quiser mais ainda. E você vai fazer Isso. parte com a gente também. Maravilha. Falou, meu querido. Um Obrigado. abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.